Seja bem-vindo a mais um vídeo da série do formato da Terra, segundo a Bíblia e o povo hebreu, né? E o que eu acredito ser verdade, porque se tá na Bíblia, não é à toa. Lembrando que esse estudo aqui é de um blog russo muito interessante que o Ale do canal Evidências encontrou. Vou deixar todos os créditos para ele, né? Claro. Vamos ver porque aqui tem algumas informações bem interessantes que eu gostaria de trazer para vocês, né? Para algumas pessoas aí que têm dificuldade de aceitar a Terra plana e ainda dizem que não tá na Bíblia. Isso é um grande absurdo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estrutura do universo. O universo, de acordo com a Bíblia, é simplesmente terra. Não existe espaço em nosso entendimento usual, nem galáxias, nem sistemas estelares distantes. O que os astrônomos consideram serem esses objetos estão em uma cúpula de múltiplas camadas que cobre o solo. O Sol e a Lua e as estrelas se movem acima da Terra ao longo de um determinado caminho. Os planetas também são estrelas, mas têm sua própria trajetória de movimento. Isso é claro, né? Tipo, o céu é o mesmo desde a origem da Terra, desde que nós sabemos, né? Quando a gente olha para o céu, a gente vê o Sol e a Lua se movimentando, né? A gente não sente a Terra se movimentando para conseguir encontrar esses corpos celestes, né, para dar dia e noite. E as estrelas são basicamente isso daqui, ó. As estrelas, eu encontrei esse vídeo aqui do canal do Chave Mestra. Vou deixar os créditos aí para ele, deixar o link para vocês. Nossa, esse o game, meu Deus do céu. Essas daqui são as estrelas quando você observa com um telescópio ou quando você consegue aplicar um zoom com a Nikon P1000, né? Esses daqui são as estrelas. Os planetas são estrelas errantes e as estrelas são nada mais, nada menos que plasma. Olha só que interessante. Uma bolinha de plasma, certo? Essa aqui mais de perto ainda, uma bolinha de plasma. Simplesmente plasma, simplesmente plasma. Que de longe, né? Parece uma luzinha no oceano realmente, mas é porque é isso, é luz no oceano primordial. Olha lá. Esse aqui é o Saturno, né? Saturno e os Anéis. Muito interessante, né? Muito interessante. Isso aqui, olhando assim, não parece nem um pouco um planeta gigantesco, até maior que a Terra, né? Que está a alguns milhares de quilômetros. A Terra é redonda, mas plana. É outro erro aí cabal, né? De muitas pessoas que vão falar: como assim a Terra não é redonda? Ela é redonda, cara, mas é plana. Uma moeda é redonda, porém é plana, né? Não tem muita dificuldade. É diferente a Terra ser redonda dela ser esférica, né? Tudo bem? Claro, existem montanhas, planícies e depressões na superfície da Terra, mas estão localizadas horizontalmente. No centro do círculo terrestre está o Polo Norte, e ao longo das bordas, ao longo da circunferência, a parede de gelo da Antártida circunda a Terra, agindo como uma barreira para os oceanos, certo? Então a gente consegue imaginar que a Terra ela é basicamente como um potinho de sopa, ó. Aqui está o firmamento, aqui está o oceano, aqui tá as planícies, né, a terra, as montanhas, aqui no meio o Polo Norte e tudo está sendo segurado, certo? Não tá à deriva do espaço como aprendemos, né, a gravidade está ali mantendo ele em órbita. A Terra está móvel e firmemente fixada por pilares sobre uma base de pedra, em cujas profundezas está o Sheol, o subsolo da Terra. Toda essa complexa estrutura está localizada entre a água. Até onde se espalha é desconhecido. Além da Terra, começa o reino espiritual, onde o trono de Deus está localizado nos céus. Só para deixar vocês habituados, né? Então é basicamente isso daqui: as colunas da Terra, o oceano primordial, que é dito abismo lá em Gênesis, aqui o firmamento, que é o céu, o primeiro firmamento, o Sol, a Lua, as estrelas, o segundo firmamento, que é o domo, né? E as águas acima do firmamento, tanto em cima quanto embaixo, certo? Então não é uma galáxia que está vagando aí a milhares de quilômetros por hora, tudo em torno do Sol. Não, é tudo em torno da Terra. Ela é o centro de tudo. O que você vê nada mais é que a expansão do firmamento, certo? É uma cúpula. O céu é uma cúpula. É que nem quando você vai no planetário. É basicamente isso que você vê no céu. Uma cúpula, que é o firmamento.
Vamos começar do início, com o primeiro capítulo de Gênesis. A Bíblia começa com a criação da Terra. Portanto, essa é uma questão importante. Quando lemos o versículo 6 do capítulo 1 de Gênesis, ficamos perplexos. Que tipo de primeiro é esse que separou a água da água e que tipo de água é essa? E Deus disse que haja um firmamento no meio da água, e que separe a água de baixo da água de cima. E Deus criou o firmamento, e separou as águas que estavam sob o firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E foi assim. E Deus chamou o firmamento de céu, e houve tarde e houve manhã, o dia segundo, certo? Águas acima do firmamento, águas abaixo do firmamento. É basicamente isso daqui. Agora, se você consegue encaixar isso aí da Bíblia aqui, bom, me explica aí nos comentários, porque eu não consigo nem imaginar. Cadê a água acima? Cadê a água? A água abaixo dá pra ver, né? Mas agora a água acima? Cadê? Cadê nesse modelo de terra aqui? Tá meio errado, né? Nesse texto, vemos uma certa extensão da água, o Oceano Universal, entre o qual Deus, no início, Gênesis 1, criou a Terra, e no segundo dia separou este espaço com um firmamento, ou seja, uma cúpula da água principal. Entendo isso de tal forma que a Terra, junto com o céu, é uma espécie de vaso fechado que se localiza dentro de uma grande extensão de água com um batiscafo no meio do oceano. Certo? O batiscafo, para quem não sabe, é isso daqui. Então, basicamente, a Terra é isso daqui no meio do oceano primordial, né? Como podemos ver aqui, estamos todos envoltos do oceano. Aí, o oceano embaixo, do abismo, e o oceano acima, né? Por um tempo não consegui entender como isso era na prática, até que fiz o seguinte experimento. Abaixei a jarra do pescoço para baixo em um recipiente com água. A água acabou no fundo da jarra e o resto se espalhou, ficou cheio de ar. Acredito que foi assim que o céu foi criado, incluindo o firmamento, cúpula e o espaço aéreo. Bom, para quem conseguir fazer o experimento aí, eu consegui encontrar um experimento parecido, coloque aí nos comentários, né? O fato de a terra e o firmamento terem sido criados entre as águas já está escrito no versículo 2. A terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam as profundezas, e o Espírito de Deus pairava sobre a água. Água, certo? No abismo primordial. Não é dito sobre a água que ela foi criada. Ela existia antes da criação dos céus, firmamento e da terra. Incrivelmente, o fato de a terra ter sido criada a partir da água e pela água também é mencionado em 2 Pedro 3,5. Quem pensa assim não sabe que no princípio, pela palavra de Deus, o céu e a terra foram feitos de água e pela água. Não preciso nem repetir, né? É o que vemos. E no Salmo 136, versículo 6, também vemos que Deus estabeleceu a terra sobre as águas. Alguém poderia pular esses versículos sem pensar que tipo de água é essa, mas eles estão nas Escrituras. Então vamos descobrir. Outra menção à água que está acima do firmamento e embaixo da fundação da terra está na história do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, nesse dia todas as fontes do grande abismo se abriram. Ou seja, todas essas fontes aqui, abaixo da terra, se abriram, né? Do grande abismo. E as janelas do céu se abriram. Ou seja, o firmamento aqui, ó, o domo se abriu, né? Abriu tudo e desceu o oceano e subiu as águas primordiais. A grande quantidade de água veio dos dois lados, de cima, do lado do céu, pelas janelas abertas, e de baixo, pelas aberturas do grande abismo. Era água que não existia na terra, estava além dos seus limites. E aqui uma pergunta, né? Para onde vai toda essa água depois do dilúvio? E fecharam-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e cessou a chuva do céu, e a água voltou gradualmente da terra, e a água começou a diminuir ao fim de 150 dias. Gênesis 8, 2, 3, certo, né? Então, depois de tudo, voltou ao que era na origem, né? Davi fala sobre isso em Salmo 149, 4. Louvai, ó, os céus dos céus e águas que estão acima dos céus. Também Jeremias 10, 13. A sua voz rugem as águas dos céus, e ele levanta as nuvens dos confins da terra. Acontece que a terra e o céu do firmamento estão entre a água, e foi de lá que caiu a chuva, e a água passou pelos buracos que ficam na base da terra.
Depois aqui ele vai abordar mais, né, sobre a fundação da Terra, que é um negócio que até eu tenho um pouco de dúvida, né? Então, se você quer saber, continue vendo a série, né? Assim vemos que a Terra foi criada entre a água e coberta pelo firmamento, que separava a água exterior, o oceano universal, da água interior, que está abaixo, né? Da qual são feitos os mares e oceanos da Terra. Incrível, mas é assim que está escrito. Então é. Isso significa que entendemos mal alguma coisa ou fomos ensinados errado, né? Que foi o que aconteceu na escola aí com as revoluções e tal. Somos desde do início dos tempos a igreja tinha essa visão da Terra plana. E aí depois da revolução de Copérnico que começou a mudar as coisas, né? Com o Sol no centro de tudo, tal, e uma esfera e etc, etc, etc. Gostaria também de salientar que a água desempenha um papel enorme no sentido espiritual e é um atributo necessário nos ritos sagrados. Isto inclui o batismo nas águas e disse que é preciso renascer da água e do espírito, e que os rios da água viva fluirá do ventre, e Jesus seguiu em frente. Não foi em vão que o mar se abriu para Moisés e o povo judeu. E há muitos mais exemplos desse tipo, sem falar que todos os seres vivos precisam de água. Algo para pensar sobre, é. Realmente, a água é um negócio muito importante para nós, né? Os caboclos ainda falam que a água vai acabar. Muito engraçado, né? Não, a água tá acabando, a água tá acabando. Tomem cuidado. Aham, tá bom então. A Terra é 70% coberta por água, onde os mares e oceanos estão interligados com vasos comunicantes e têm o mesmo nível e é chamado de nível dos oceanos no mundo, claro. E a água sempre busca nivelamento. Essa é uma das provas aí que eu sigo, né, que seja cabal sobre a teoria da Terra plana. Se a Terra é 70% água, 70% da Terra é plana, a não ser que a Terra seja toda mondrongosa, né? Mas aí é complicado, com essa força mirabolante chamada gravidade segurando tudo, né? E durante o dilúvio, a água geralmente cobriu toda a Terra e teve que ser distribuída horizontalmente por toda a sua superfície, o que só é possível em uma Terra plana. Pesquisadores modernos verificaram repentinamente a superfície horizontal de um corpo de água em longas distâncias e chegaram à conclusão de que a superfície é plana. Usando uma ótica poderosa, eles observaram a nave se distanciando, e de acordo com todos os cálculos para o globo Terra, essa nave deveria ter ultrapassado há muito tempo a curvatura da Terra. Mas a grande distância com o uso de uma foi boa ótica. O navio ficava bem visível, o que só é possível em um terreno plano, certo? Bom, esse aqui foi o nosso primeiro capítulo, né? Uma introdução aqui bem básica mesmo, coisas básicas. Aqui esse vídeo é sobre a água, né? O abismo primordial, de onde que veio a água do dilúvio. Me diz aí nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida. O próximo capítulo vai ser a forma da Terra. Vamos continuar aqui. Tem coisa pra caramba, né? Então, logo aí os vídeos vão ficando um pouco menores, dependendo do capítulo, ou maiores. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tirem suas dúvidas aí nos comentários. Eu olho e respondo todos. Muito obrigado por assistir. Shalom e até a próxima.